Bom dia, meus amores. Hoje a gente vai dar início à nossa segunda unidade, que eu acredito que seja uma unidade mais tranquila, mas vai ser uma unidade voltada para geometria, tá? Alguns assuntos vocês já viram ano passado. O início é bem facinho, bem tranquilo, é só lembrar os conceitos de triângulo, certo? E depois a gente vai aprofundando um pouquinho em triângulos, certo? Então vamos dar início aqui. Estudo dos triângulos. Quais são os elementos dos triângulos? A gente sabe que ele tem três lados, não é isso? O AB, o BC e o AC ou CA. Os três lados. A gente sabe que cada ponto desse aqui é um vértice. Então ele tem também três vértices. Ele vai ter basicamente tudo três, né? O ângulo interno aqui, ó, ele é três ângulos internos e três ângulos externos. Interno está dentro, externo está fora, certo? Então aqui a gente tem a representação aqui dos ângulos internos e dos ângulos externos de vermelho, certo? Então isso é basicamente os elementos que contém no triângulo. São ângulo interno, ângulo externo, quantidade de lados e vértice. Se eu lhe perguntasse qual o único polígono que não tem diagonais, é o triângulo, certo? Então, o triângulo é o único polígono que não tem diagonais. Para classificar os triângulos, a gente pode classificar de duas maneiras. A gente pode classificar de acordo com a medida dos lados, ou seja, em equilátero, isósceles e escaleno, ou de acordo com a medida dos ângulos, certo? Acutângulo, obtusângulo e retângulo, certo? Então, bora aqui aprender o que é cada um deles. A gente já viu ano passado. Equilátero possui todos os lados iguais, ou seja, a medida de todos os lados precisa ser exatamente igual. Se tiver um diferente, ele já não é mais equilátero. Então, equilátero, todos os lados são iguais. Os triângulos isósceles possuem dois lados iguais e um diferente, certo? Tem dois lados iguais e um diferente. Dois de medidas iguais e um diferente. E para fechar a medida dos lados, temos o escaleno, onde todos os lados são diferentes, de medidas diferentes. Então aqui, ó, todos têm uma medida diferente. Então voltando, equilátero, todos os lados são iguais, ou seja, tem todas as medidas iguais. Isósceles, dois lados iguais e um diferente. E escaleno, todos são diferentes. Então, bora agora para a contramedida dos ângulos. Classificação dos triângulos quanto à medida dos ângulos, ele pode ser acutângulo, possui todos os ângulos internos menores que 90, ou seja, aqui, ó, todos esses numerozinhos dos ângulos tem que ser menor que 90, para ser acutângulo. Para ser retângulo, tem que ter o ângulo de 90 graus. Apareceu esse símbolozinho, apareceu o L, o ângulo de 90 graus, a gente chama de triângulo retângulo, certo? Então aqui eu trouxe dois exemplozinhos aqui, ó, de triângulo retângulo. Apareceu o ângulo de 90 graus, triângulo retângulo. E por fim, a gente tem o obtusângulo. O triângulo obtusângulo, ele possui um único ângulo maior que 90 graus. Então, passou de 90, se for 91 graus, ele já é um triângulo obtusângulo, tá bom? Então, aqui eu botei dois exemplos aqui, um com 100 graus e outro com 120. Mas se der 91, 90,5 já é um triângulo obtusângulo, certo? Então não pode esquecer. Acutângulo, todos os ângulos são menores que 90. Retângulo,
um ângulo de 90 graus, o Lzinho, e obtuso um ângulo maior que 90 graus, certo? Em um único triângulo eu posso ter as duas classificações. Eu posso ter acutângulo e equilátero, posso ter acutângulo e isósceles, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho dois ângulos iguais e um diferente. Então, ele é isósceles, ele vai ter dois lados iguais e um diferente, né? E ele também é obtusângulo. Eu posso ter duas classificações em um único triângulo, tá bom? Relações de um triângulo. A gente tem três relações que a gente pode obter através do triângulo. A primeira relação é que a soma de um ângulo interno mais um ângulo externo, ele é sempre suplementar. O que é sempre suplementar? É que a soma deles dois vai sempre dar 180 graus, tá? Toda vez que eu estiver somando um ângulo interno mais um ângulo externo, quando eles estão juntos, ele dá sempre 180 graus. Como poderia vir um problema? Poderia vir um problema assim, ó. Qual é o valor de x ali? Eu sei que a soma deles dois tem que dar quanto? 180 graus, não é isso? 30 mais x tem que ser igual a 180. Então, a gente fazia a letra para um lado, número para o outro, tá? Positivo passa para lá, negativo, não é isso? 180 menos 30 dá 150. E aí, resolvia o nosso problema, não é isso? Então, 150 mais 30 dá 180. Nossa resposta está correta, tá bom? Então, a primeira relação é essa. A soma de um ângulo interno mais um ângulo externo, quando eles têm o mesmo vértice, a soma deles é igual a 180. A segunda relação é aquela que a gente já conhece, que a gente repetiu várias e várias vezes no ano passado. Era que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. A soma de todos os ângulos internos é 180. Então, aqui, ó, A mais B mais C é igual a 180. E a soma de todos os ângulos externos, ou seja, que está fora, é igual a 360. Então, aqui, ó, D mais E mais F é igual a 360. Grava aí. Ângulo interno, a soma deles é 180. Ângulo externo, que está fora, a soma deles é 360. Para resolver aqui, qual o valor de x? A gente sabe que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, x mais 30 mais 70 tem que dar 180. Letra para um lado, número para o outro. Vai ser 180 menos 30 menos 70. X, então, 180 menos 30, 150. 150 menos 70, 80 graus. Então, achei o valor de x. Tranquilo até aí? Não é assunto novo, é um assunto que vocês já viram ano passado. Então, eu acredito que esteja tranquilo até aí. Bora para a próxima relação. Então, a relação 3 consiste na gente identificar quem é o maior e o menor lado. Ou seja, o maior lado, ele vai ser sempre oposto ao maior ângulo. E o menor lado vai ser sempre oposto ao menor ângulo. O que quer dizer isso? Ó, se o meu maior ângulo está aqui, é o B, então o lado oposto a ele, o lado que não toca nele, é o maior lado. Então, nesse caso aqui, AC é o maior lado. Eu tenho aqui, ó, 30. Então, o ângulo oposto a ele, que é o menor, BC, é o menor lado. Ó, e quando tiver dois ângulos iguais, o que é que a gente faz? Então, a gente diz o seguinte, ó,
o ângulo oposto a 90 é esse, né? Então, BC é o maior lado. E AC e AB são os menores lados. Por que esse tem 2? Porque os lados são iguais, gente. Quando o ângulo é igual, significa que o lado também é igual. Então, ambos vão ser os menores lados, tá? Porque eles são iguais. Certo? Então, é só olhar onde é que está o maior ângulo. O oposto a ele é o que se caracteriza como sendo o maior ou o menor lado, tá? Então, tranquilo até aí, né? As três relações. Primeira relação, a soma do ângulo interno mais o ângulo externo tem que dar 180 graus. Segunda relação, a soma de todos os ângulos internos é 180 e a soma de todos os ângulos externos é 360. E a 3 é a relação dos lados. Quanto maior o ângulo, o seu lado oposto é o lado maior. Quanto menor, o seu lado oposto a este ângulo é o menor lado. Pontos notáveis de um triângulo. O primeiro deles é a altura. A altura de um triângulo é quando a gente liga um vértice a outro, sendo que ele tem que ser perpendicular. Quando a gente faz uma altura, geralmente é algo que ele está reto, não é isso? De cima para baixo. Então, a primeira altura que eu posso identificar aqui no meu triângulo é aqui, ó. Formando sempre um ângulo de 90 graus. Então, essa é uma altura de um triângulo, certo? Eu posso ter 3 alturas em um único triângulo. Cada vértice, ele vai ligar e formar uma altura. Ou seja, aqui, ó, meu vértice A eu vou ligar até o C aqui. É porque eu tô sem uma régua, mas aqui tinha que formar um ângulo de 90 graus, tá? Ele tem que sempre formar um ângulo de 90 graus para fazer a altura. Ele daria, acho que aqui assim, mais ou menos, não sei. Ele tem que formar ângulos de 90 graus, cada um deles, tá? É porque sem régua fica meio difícil de fazer. Mas cada lado, ele vai ter uma altura. Por exemplo, aqui também, ó. Eu vou cortar bem aqui no meio, formando o ângulo de 90 graus. O daqui, ó, já é a altura do C. E o daqui também já é a altura do B. Porque eles formam juntos um ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui seria uma altura, altura 1, aqui altura 2 e aqui altura 3, tá? Sempre vai ter 3 alturas. Quando for assim, vocês vão ter que desenhar assim, ó. Formar aqui, ó, um ângulo de 90 graus. A sua altura tá aqui, ó. Tá? A outra altura do AC, a gente vai ter uma altura e outra, sempre interligando elas, tá bom? Então, isso é achar a altura de um triângulo. O ortocentro, gente, é a intersecção dessas alturas. Ou seja, vou usar o mesmo triângulo aqui, ó. Quando eu faço, desenho aqui. Quando eu encontro as minhas alturas, A, B e C, uma altura tá aqui, a outra vai estar aqui assim, né? E a outra aqui. Esse pontozinho aqui, ó, em que junta as 3 alturas, a gente chama de ortocentro. Todo triângulo vai ter ortocentro? Sim, todos os triângulos vão ter ortocentro, tá?
Se for desse jeito, vai estar dentro. Se for desse jeito aqui, ó, querer meio esticado para fora, o ortocentro tá do lado de fora, tá bom? Então, ortocentro é a intersecção entre as três alturas de um triângulo, tá bom? Tranquilo até aí? Vamos lá. Então, nosso próximo ponto é a mediana. A mediana é quando a gente, basicamente, quando a gente divide um segmento ligando um vértice a um lado, partindo sempre ele ao meio. Ou seja, se eu tiver um triângulo aqui, ó, gente, o ponto A, B e C. É eu pegar o lado aqui e cortar este lado aqui ao meio, em duas partes iguais, tá bom? Então, isso a gente chama de mediana. Mediana é dividir o lado em duas partes exatamente iguais. A gente vai ter uma mediana para B. A gente vai ter outra mediana para C também, certo? E a gente vai encontrar um ponto onde une essas três medianas. E esse ponto a gente chama de baricentro. Então, se eu falasse para vocês, trace a mediana do triângulo aqui, ó. Aqui tem 8 centímetros, aqui tem 10, vou colocar aqui é 4. Trace a mediana desse triângulo. Você vai pegar, ó, cortar esse triângulo aqui, ó, esse lado AB, em duas partes iguais. Então, aqui tem que ser 4 e aqui também tem que ser 4, tá? O ponto C aqui, ó, o lado de lá, eu vou ter que cortar em duas partes iguais. Aqui tem que ser 2 e aqui também tem que ser 2. E o ponto B, cortou aqui, aqui tem que ser 5 e lá também tem que ser 5, tá? Então, cortando em partes exatamente iguais. Isso é mediana, quando a gente corta o lado. E baricentro é a união desses três, ó, que formam um pontozinho no meio. Esse ponto a gente chama de baricentro. Então, o ponto da mediana a gente chama de baricentro, tá bom? Para encerrarmos nossa aula de hoje, temos bissetriz e o incentro. A bissetriz consiste em dividir o ângulo em dois ângulos iguais. Ou seja, se eu tiver assim, ó, A, B. Eu tenho um ângulo interno aqui. Eu tenho que traçar uma bissetriz, eu tenho que dividir esse ângulo em dois ângulos iguais, tá bom? Então, agora, bissetriz é dividir o ângulo em partes iguais. Mediana é dividir o lado. Bissetriz é dividir o ângulo. Então, quando a gente divide o ângulo em partes iguais, a gente chama de bissetriz. Incentro é a união entre essas três bissetrizes. Quando a gente tem o encontro delas, a gente chama isso de incentro, tá? Colocando um exemplo aqui, é basicamente assim, ó, gente. Se eu fosse dividir este triângulo, fazer a bissetriz desses ângulos, eu tenho que dividir aqui, ó, 50 para esse lado, 50 para o outro lado, tá? Isso eu fiz a bissetriz do ângulo A. A bissetriz do ângulo B é dividir aqui, ó, 25 para um lado, 25 para o outro. E aqui, novamente, ó,
que vai ficar 15 para um lado e 15 para o outro. Fiz a bissetriz de cada um dos 3 ângulos que foi determinado na minha questão, tá bom? Então, bissetriz, dividir o ângulo. Mediana, dividir o lado em partes iguais, certo? Então, com isso, a gente encerra a nossa primeira aula da segunda unidade. Eu estou corrigindo as avaliações. Assim que possível, eu passo as notas para vocês, é porque para corrigir pelo computador é um pouquinho mais complicado do que quando vocês me entregam na mão, né? É muito mais fácil. Então, tem que observar cada detalhezinho de vocês, mas logo, logo vocês vão ter a nota da primeira unidade. E vamos focar agora na segunda, esquece o que passou, tá? Agora vocês já estão pegando o ritmo de uma aula à distância, dos conteúdos, a gente tem que buscar um pouquinho mais. Além da aula que eu explico aqui, a gente pode encontrar outras aulas no YouTube, a gente pode buscar os exemplos resolvidos do livro. Vocês têm que estar o tempo todo, gente, buscando aprender um pouquinho mais. Eu sei que é mais difícil, é complicado, não é só difícil para vocês, é difícil para mim também. Tá sendo complicado, tá gravando esses vídeos, tentar passar de uma maneira mais explicada. O que não é possível assim, porque durante a aula da gente, no nosso dia a dia, eu costumo fazer vários exemplos, vários exercícios. Eu espero às vezes vocês resolverem para eu ir resolver no quadro, o que torna mais difícil essa questão de ser à distância, porque eu tenho que passar primeiro o exercício para vocês, esperar cerca de 1 dia, 2 dias, para vocês responderem e aí eu tentar resolver. Eu tô sentindo muita falta das dúvidas de vocês, que vocês não estão tirando dúvida, não estão perguntando. É uma das turmas que está perguntando muito pouco, tá? Eu preciso que vocês me deem uma luz assim, expliquem e falem assim, para eu não conseguir entender isso, para eu não conseguir fazer tal questão. Isso é mostrar que vocês estão buscando algum conhecimento, algum interesse. E eu estou esperando esse retorno de vocês. Eu espero que essa segunda unidade seja melhor que a primeira. Eu vou me esforçar para tentar corrigir todas as atividades com vocês, tá bom? Se não for possível, eu espero pelo menos tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, vão aí, a unidade está só começando. Até a próxima aula, tá?